Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando aí mais um vídeo, no caso trazendo para vocês mais um BR Responde, ou seja, Umbanda Responde. É um quadro aqui do canal onde o pessoal deixa as suas dúvidas e a gente traz aqui em um vídeo para poder estar respondendo essas dúvidas. Lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, é claro, para participar é bem simples, basta você comentar hashtag Umbanda, né? E logo à frente colocar sua dúvida nos comentários deste mesmo vídeo. Aí a gente vai analisar e, se possível, a gente traz aqui no canal e está respondendo essa dúvida, pode ser a dúvida de outra pessoa. Lembrando que é de extrema importância, pessoal, você precisa ser inscrito do canal, porque se você não for inscrito, a gente não traz a sua dúvida para cá. Então, não esquece, se inscreva no canal, compartilhe e deixe sua curtida, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui tem muita informação, só para vocês terem noção. Uma das perguntas, pessoal, eu acho que a maioria, a dúvida de muita gente é essa. Uma das perguntas é, será que uma entidade, um orixá, enfim, um exu, uma pombogira, pode te deixar doente ou pode estragar a sua vida porque você não frequentou o terreiro ou porque você não quis ir para o terreiro? Será que isso acontece? É uma das dúvidas desse vídeo. Então, vamos acompanhar até o final. E já lembrando, compartilhe, porque eu tenho certeza que essa dúvida pode ser dúvida de outras várias pessoas, ok? É claro, agora para o vídeo não se alongar, enquanto a gente toca a vinheta, você se inscreve, curta, compartilhe e a gente vai começar. Bora lá! Vamos lá, pessoal. Para a gente começar esse vídeo, a gente tem aqui a pergunta do Elder L, né? A pergunta dele é um pouco interessante, sim, né? Muitas pessoas ficam se perguntando também sobre isso. Ele pergunta, ele coloca a hashtag Umbanda na frente e pergunta qual a diferença entre Umbanda e Candomblé. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Principalmente para quem vai iniciar, ou para aquelas pessoas que estudam, porque as pessoas ficam imaginando que Umbanda e Candomblé é a mesma religião. Não. Apesar das duas religiões serem brasileiras, porque o candomblé também nasceu aqui no Brasil e a Umbanda também é uma religião brasileira, são religiões totalmente diferentes uma da outra. Para deixar bem mais claro para vocês, pessoal, eu coloquei um vídeo aqui explicando as diferenças da Umbanda para o candomblé e para a quimbanda. Isso mesmo, são três religiões que têm quase o mesmo propósito ali de trabalho, só que tem fundamentos e outras coisas totalmente diferentes. Para dar uma resumida aqui bem rápida, né? Uma das diferenças primordiais da Umbanda para o Candomblé. No Candomblé é cultuado e trabalhado os orixás. Os orixás são as divindades para o povo do Candomblé, ou seja, são santos superiores, ou seja, são santos. Para deixar mais claro, são santos, né? E o candomblé trabalham com essas divindades que são os orixás, tais como o Ogum, orixá Exu, orixá Iemanjá, entre os outros demais orixás. Já na Umbanda, não se tem esse trabalho com os orixás. Na Umbanda existe sim o culto, ou seja, o pessoal da Umbanda acredita nos orixás, cultua, acende vela, faz suas preces, mas o trabalho, a manifestação do orixá, não é realizado dentro da Umbanda. É isso mesmo. Na Umbanda, a manifestação mediúnica vem através das entidades, que são espíritos que já tiveram vida terrena e eles vêm hoje em dia na mediunidade de incorporação para que desta forma possam nos auxiliar de alguma forma. Então, as diferenças primordiais são essas. Orixá, candomblé, é o trabalho dentro do candomblé, e na Umbanda é o trabalho com as entidades que são os espíritos. É claro, existe muito mais diferença. Entre essas diferenças temos também os fundamentos, né? Entre esses fundamentos temos o corte, né? Que é o sacrifício. Dentro da Umbanda não há o sacrifício. No candomblé existe o sacrifício, tá ok? Entre outras coisas bastante grandes que a gente pode citar. Exemplo, dentro do candomblé se fala
Yorubá, que é uma língua africana. Já na Umbanda, a linguagem é brasileira, né? Então, é um pouco diferente. A gente até consegue achar na criação do candomblé e da Umbanda, porque o candomblé ele foi criado pelos escravos. Já a Umbanda foi criada por Zélio de Moraes em uma mesa espírita. Então, já começa a ter uma diferença nisso tudo. Agora, para deixar um pouco até mais claro para vocês, se você quer entender mais sobre essa diferença, vou deixar o link na descrição do vídeo, né, que é um link onde que eu falo sobre a diferença, né, mais diferenças entre a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda. Mas, de forma resumida, é isso, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. E agora, a próxima pergunta é da Shirley Ramos, né? Ela deixou o hashtag Umbanda e pergunta: quando o médium incorpora, ele vai para onde? Para a entidade vir? Fica vendo tudo? Como funciona isso? Interessante a pergunta da Shirley, porque tem muita gente que é adepto, muito médico que está iniciando agora o desenvolvimento, acha que vai para Nárnia, né? Tem o costume de falar isso. Pessoal, para onde que o médium vai? O médium continua ali, certo? Seja ele consciente ou inconsciente, tá ok? O médium continua ali. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Se o espírito do médium sair do corpo, propriamente dizendo, isso é um desencarne, ou seja, se o espírito sai, então é a morte. Então o espírito continua ali, né? Então ele não vai para nenhum lugar específico. Só que o que ocorre? Ocorre que muitas das vezes o médium ele pode simplesmente dormir na hora da incorporação. Isso ocorre muito com médios que são inconscientes, aqueles médios que não têm a consciência na hora da incorporação, tá ok? Então pode acontecer dele dormir. Durante esse processo do sono que ele está na hora da incorporação, é como se a entidade colocasse ele para dormir, certo? Ele pode sonhar que está numa mata, sonhar que está no cafezal, ele pode sonhar várias coisas, certo? Pode sonhar com a própria entidade. Então, isso pode ocorrer sim, como eu já vi vários relatos de médios inconscientes que quando incorporam sempre sonham que estão numa mata, que estão em um lugar específico, enfim, né? Já os médios conscientes, eles também estão ali na hora da incorporação. Só que a diferença é que em certos momentos, na hora do transe, né, o médio que é consciente, ele se faz também presente na hora da incorporação, ou seja, ele tem a consciência. Às vezes ele consegue ver, né, a incorporação, né, junto com a entidade, ele consegue escutar, ele consegue até mesmo falar, se caso ele desejar, tá ok? Na hora da incorporação. Mas, dando uma resumida, o médium também continua ali na hora da incorporação, porque senão ocorreria ali o desencarne, certo? Mas eu acho que deu para entender. Próxima pergunta é da Tainara Félix. Ela pergunta: olá, bom dia. Patrick, quando estou na gira eu fico gelada. Me tremo, sinto uma forte energia. Meus olhos tremem e querem revirar. É sinal que estou perto de incorporar? Que tem uma entidade perto de mim? Vamos lá. Coloquei alguns vídeos no canal também falando sobre sintomas, né, de uma incorporação, que você está prestes a incorporar. Sinais, né, vamos assim dizer, sinais que você está perto de incorporar. A Tainara Félix, esses sinais provavelmente são sinais, sim, de uma incorporação. Principalmente para quem está iniciando. Às vezes a mão fica trêmula, às vezes pode dar uma tontura, pode suar, a pessoa começa a suar assim, sem sentido, começa a ter perda da visão, e isso pode simbolizar uma incorporação. Então, sim, pode simbolizar uma incorporação, viu, Tainara? Também pode simbolizar que tem uma energia, né, a mais ali ao seu redor, seja a energia da sua entidade, ou a energia do local, ou a energia até de outra entidade que não seja a sua. Então, a gente pode agregar isso tudo. Pode agregar que seja assim um sinal de incorporação, né? Porque a entidade ela está começando ali a querer vir, ou seja, para ocorrer esse processo de incorporação, e pode também ser simplesmente a presença, somente a presença da entidade. Então pode ser os dois pontos, tá ok? Né? Mas propriamente é isso. É tanto a entidade perto de você, seja uma entidade sua ou não, e também é um sinal de incorporação, ok? Agora vamos lá. Próxima pergunta é da Andréa Rodrigues. Ela coloca a hashtag Umbanda. Minha dúvida. Sou filha de Inhaçã e com Ogum. E fui entregue para Oxum e Oxalá. Saí um tempo, voltei agora. Né? Me entregaram para Oxum do Corpo
Docó, né? E Ogum Beira-Mar. Mas isso dá reviravolta em minha vida. Nasci numa quarta-feira de meia-noite 45 para quinta. Ó, a questão da data, né, não tem como a gente falar, né? Aí devia fazer o jogo de búzios, né, para ver se realmente você é. O que acontece, pessoal? A pergunta dela é: ela é filha de Inhaçã com Ogum, né? Os orixás dela, que está na coroa dela, que são os orixás regentes da coroa dela, é Inhaçã e Ogum. Ela foi entregue a Oxum e Oxalá, ou seja, fizeram o santo dela com um santo diferente que não era dela. Depois que ela voltou, entregaram ela a Oxum Docó e Ogum Beira-Mar, né? Lembrando que Ogum Beira-Mar não é um orixá, tá certo? Só para deixar claro, não vou explicar a fundo aqui sobre Ogum Beira-Mar, mas Ogum Beira-Mar em si não é um orixá, só simplesmente Ogum, né? Vamos dar esse exemplo, e também Beira-Mar não é um caminho de um orixá. Mas vamos lá. Primeira a questão ela é filha de Inhaçã com Ogum. E fizeram um santo nela errado, né? Colocaram outro santo na cabeça dela. Isso pode dar uma reviravolta na cabeça dela? Sim, com certeza dá. Por isso que é muito importante, pessoal, vocês tomarem cuidado, né? Ó, vai em alguém que você confia, não fica trocando de casa, de terreiro, né? Antes de fazer o santo, antes de se aprofundar na Umbanda, não vá naquela casa que você sente desconfiança. Não, peraí, eu não gostei daqui, então eu não vou entrar, né? Eu não vou fazer santo, eu não vou fazer ali as obrigações porque eu não gostei. Então procure um lugar que você se sente bem, tá certo? Porque começa daí. Vamos dar um exemplo. Se você é filho de, como ela, você é filho de Inhaçã. Então Inhaçã está à frente da sua coroa, certo? Só que aí você vem, me procura para fazer o santo e ao invés de eu colocar Inhaçã, que é a sua mãe de cabeça, ela está à frente, eu tiro a Inhaçã e coloco a Oxum, certo? Inhaçã em si, aquela que é a dona, ela não vai gostar, porque é como se eu tivesse deixando ela de lado e colocando Oxum. Ela não vai gostar. Haverá uma reviravolta, uma cobrança? Pode ser que haja, principalmente no psicológico. Por quê? Esse é o famoso ditado briga de coroa, né? Que é a briga de santo. Os dois santos, Inhaçã e Oxum, eles vão ter, vamos dizer que seja um pequeno atrito ali. Inhaçã vai querer cobrar de Oxum, só um exemplo, viu, pessoal? Não é propriamente que seja isso. Inhaçã vai querer cobrar de Oxum a sua coroa, porque é ela que comanda. A Inhaçã vai querer comandar a sua coroa, né? Sendo que Oxum que está ali. Ela vai falar, Oxum, eu peço para você dar licença, porque é eu que, né, que comando essa filha aqui de santo, quem comanda é eu. Oxum, como já foi colocada, já foi feita a obrigação, Oxum não vai querer sair. Então vai dar aquela confusão entre os santos. E com isso, o seu psicológico, a sua vida, ela pode ficar certamente ali um pouco abalada. É por isso que é muito, muito importante. Vá num lugar que você confia, né? Não vá de casa em casa. Fez o santo aqui, aí você quer fazer o santo lá no outro terreiro, aí depois faz o santo no outro terreiro. A sua mente, a sua coroa, ela vai ficar meio que com o santo daqui, com o santo de lá, com outro santo daqui. Então não é muito aconselhável, tá ok? E quando coloca santo diferente ou santo errado na sua coroa, pode dar esses problemas, sim. É perturbação, é psicológico abalado, às vezes, em certos momentos, você não vai se sentir tão bem, tá bom? Mais uma vez, é aconselhável. Lembrando que eu vou fazer um vídeo explicando certamente mais a fundo sobre essa questão, viu, Andréia? Mas espero que vocês tenham entendido. O importante aí é você estar num lugar que você se sente bem, né? Sentiu dúvida, não vai naquele local, tá bom? E outra coisa de extrema importância, jogue o santo antes de você fazer, né, os seus preceitos, antes de você fazer ali né, antes de você deitar para o santo, antes de você fazer o santo. Tenha a confirmação primeiro. Jogue uma, se for jogo de búzios, jogue um búzio, jogue duas, jogue 3, 4 vezes, até você ter a confirmação concreta, tá ok? Mas em breve eu vou falar mais sobre essa questão. Próxima dúvida é da Dalvilene. Dalvilene Rodrigues. Patrick, eu sou médico, mas ainda estou em fase de aprendizado, pois não queria acertar. Mas sou gêmeas e minha irmã já brinca como devo fazer. Agora eu não entendi o que ela fala como minha irmã já brinca. Ó, primeiro, como você deve fazer, ô Dalvilene?
calma e paciência, procure um lugar ali que você se sente bem, né? Não precisa ter pressa, vai com calma. Por mais que a sua irmã, ela já, pelo jeito que você falou, pode ser que ela já faz parte, né? Ou ela já entende um pouco mais. Por mais que a sua irmã já entenda um pouco mais, conhece um pouco mais, já está meio ali por dentro, não se apresse, deixa as coisas fluírem de forma natural. Creio que deve ser isso, né? Quando se trata da sua irmã já brincar, creio que seja por ela já entender um pouco mais, né? Então, vai com calma, né? Primeiro que é o ditado que você falou, você é médio, está numa fase de aprendizado, só que antes você não aceitava. Então vai com calma, porque é a melhor opção. Não precisa ter pressa, não precisa se afobar, tá certo? A Umbanda ela não vai te cobrar isso. Ela não vai te cobrar você a obrigação de você estar numa casa de religião, tá certo? Rosângela Celso, hashtag Umbanda. Eu acho que não somos nós que deixamos eles, no caso das entidades. A minha médium vidência já vem de berço, a mediunidade dela de vidência já vem do berço. Mas eu só descobri agora, depois de adulta. Mas desde pequeno eu já via as entidades e já falava com elas. Eu vejo elas e falo com elas. Depois de grande, eu vi saber que era eles e do que se tratava. Mas nunca eu incorporei. O que eu faço para incorporar? Mas eu sinto frio, arrepio e fico suada, mas eu não incorporo. Ó, o Rosângela, tá aí no caso que você falou que sente frio, arrepio, enfim, fica suado e não incorpora. Tá aí uma outra coisa diferente que pode não simbolizar uma incorporação. No caso, você é médio vidente, você conversa com as entidades. Então, o que ocorre nesse processo? Ocorre que as entidades se aproximam de você. A energia delas se aproximam de você. Então, é muito comum de você sentir arrepio, calafrio, ficar suada por conta da energia dessas entidades. Isso não significa que elas vão incorporar. Simplesmente que você está sentindo a energia delas por elas estarem se aproximando, tá certo? Mas, como você vai fazer para incorporar? Se você tem a mediunidade de evidência, né, as entidades já se aproximam de você, só que você ainda não incorpora. O primeiro conselho que eu vou dar, frequentar uma casa de Umbanda, um terreiro de Umbanda, e com o tempo iniciar esse processo de desenvolvimento, através da gira, enfim. E existe uma outra questão também, viu, Rosângela? Você é médio vidente, como você falou, de vidência. Isso não quer dizer que mesmo você sentindo arrepio, calafrio, sentindo essas coisas todas, isso não quer dizer que você incorpora. Então é muito importante entender que são mediunidades diferentes. Uma pode estar ajudando a outra? Pode ajudar, mas uma também não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então a forma mais correta e indicada é você começar aquele desenvolvimento com calma, né? Não precisa querer ali acelerar. Vamos dizer assim, o que está mais prevalecendo em você é a mediunidade de evidência, tá ok, Rosângela? Então, enquanto essa mediunidade de evidência está prevalecendo, continue trabalhando ela, porque de uma forma ou de outra ela pode estar ajudando. Mas você deve entender que são mediunidades diferentes. E não quer dizer também que só porque você é uma médium vidente que você vai estar incorporando, tá certo? É o mesmo exemplo que a gente dá do Chico Xavier. O Chico Xavier era um médico psicográfico, né? Ele também já foi um médium de vidência. E também nunca incorporou. Ou seja, não é porque ele era um médium psicográfico, né, que ele iria incorporar. Né? Isso é muito do particular de cada médium, tá certo? Mas é como eu falei, começa aquele processo ali com calma, tá certo? Olha lá, a próxima pergunta é do STR Leu. Patrick, às vezes sinto uma energia muito forte, sinto que minhas entidades estão perto de mim, mas não sei quem são. E meus braços vão para trás com os dedos de garra e mexo muito minha perna e braço, sem eu querer isso. Pode ser algum sinal de incorporação? Olha, foi até interessante você falar. Pode sim ser um sinal de incorporação, viu, STR? STR Leu, pode ser um sinal de incorporação. Agora, quando você fala que os seus braços vão para trás e as suas mãos ficam travadas, né? No caso, provavelmente dessa forma, como garras, o que a gente tem que entender? Uma entidade em si, né, pode acontecer de algumas
e em algumas manifestações elas virem com o corpo atrofiado até se acostumar com o corpo, isso pode acontecer. A gente tem que entender e ficar atento com a questão do animismo, né? E também da mistificação, que é quando a gente olha muito vídeo, olha muitas outras pessoas, acaba escutando muito e fica colocando na mente achando que as entidades têm que vir daquela forma, certo? Então tem que separar, porque entidade nenhuma vem como bicho, tá bom, STR? Às vezes pode ser tanto uma entidade sim, no sinal de incorporação, mas pode sim ser também que a sua mente está manipulando ali na hora dessa incorporação, na hora dessa manifestação que você está tendo. Coisa ideal, limpe a sua mente, tá certo? E a dica mais importante, procure um terreiro de Umbanda, tá certo? Ou um terreiro de Candomblé, um terreiro de Quimbanda, ou seja, procure um auxílio espiritual para essa sua questão, tá bom? Mas, mais uma vez, lembrando, tome cuidado, principalmente para os médicos que vão iniciar, né, para os médicos que estão na gira agora, tome cuidado com a mistificação, que é quando você vê muita coisa, quando você olha muita coisa, vê vídeo, vê outras pessoas incorporando e acaba acreditando que quando ocorrer uma incorporação em você, você deve acompanhar daquela mesma forma. Às vezes eu já vi muitos vídeos na internet que quando o Exu vem, ele vem todo curvado, com mãos de garra, com mão assim, como se estivesse segurando uma garra. Se você ficar vendo muito esses vídeos, a sua mente vai acabar acreditando. Isso é o próprio subconsciente do médium, viu, gente? Isso acontece. A gente só tem que tomar cuidado para não cair nisso. Aí o médium pode acabar acreditando que quando ele incorporar, a entidade dele tem que vir dessa forma. E, querendo ou não, o seu subconsciente vai passar isso na hora da incorporação e você vai agir dessa forma. A sua entidade vai agir dessa forma por conta do seu subconsciente. Então a gente tem que se desligar, se desprender, né, daquilo que a gente acha que a entidade tem que vir assim, dessa forma, porque todos vêm. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, viu? STR. Espero que você tenha entendido. Próxima pergunta é da Cris Gomes. Hashtag sou Umbanda. Uma pergunta. Quando fazemos firmeza para o guia, pode outros espíritos se aproximar e se aproveitar daquela luz? E o que acontece quando fazemos a firmeza? O que acontece? O guia ganha mais luz, suga aquela energia? Vamos lá, Cris Gomes, boa pergunta. Lembrando, pessoal, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo, que é de extrema importância. E para participar, basta comentar a hashtag Umbanda, né? E na frente deixar a sua dúvida, certo? Bem simples. Ah, não esquece, viu? Para participar, você precisa ser inscrito do canal. Ó, se você fazer uma firmeza para uma entidade, um Exu, uma Pombogira, um Baiano, um Caboclo, ou seja, para qualquer entidade, um espírito sem luz, um Egum qualquer, ele pode se aproveitar daquela energia? Isso pode acontecer, né? Mas por que pode acontecer se você não fazer a firmeza da forma correta? Vamos dar um exemplo aqui que você vai acender uma vela. Ou seja, a vela também é uma firmeza. Acendeu uma vela, só que você acendeu ali de qualquer jeito. Você acendeu e falou, me ajuda. Só falou isso. Me ajuda. Quem que vai te ajudar? Então, qualquer espírito pode chegar ali e se aproveitar daquela energia, tá certo? Porque quando você faz a firmeza, a sua energia também está envolvida na hora daquele processo. Então, é claro, fez a firmeza de qualquer jeito, então qualquer espírito pode vir e se aproveitar daquela luz, daquela energia. Agora, quando você direciona aquela vela que você acendeu, aquela firmeza, aí sim, nenhum espírito vai se aproveitar daquela luz. Por quê? Porque ela foi direcionada. Tá, ok? Vamos dar um exemplo. Vou acender uma luz aqui ao Exu capa preta, ou ao meu Exu, ou ao Exu que eu trabalho, mesmo eu não sabendo o nome. Acendi a vela, fiz sua firmeza, qualquer firmeza do tipo. Peguei e falei assim, ó, estou firmando essa vela aqui. A minha intenção está voltada à minha entidade. A minha intenção na hora daquela firmeza, do meu pedido, do meu agradecimento, está voltada à minha entidade. Então, aquela vela, aquela firmeza, ela foi direcionada. Então, nenhum outro espírito vai se aproveitar, tá certo? Então, lembre-se, quando você vai fazer a firmeza, não esqueça de estar com os pensamentos também firmes, para que não ocorra aí de outras entidades ou de outros espíritos quererem se aproximar. Outra coisa importante, o guia, ele suga a energia da vela, vamos dizer assim que sim
e não. Por quê? Quando você acende uma vela, a vela ela funciona como um portal, tá ok? A chama da vela ela funciona como um portal, tanto para levar o seu pedido, né, ao espiritual, às entidades, quanto para trazer ali o que a entidade vai, né, trazer para você. No caso, seja o seu pedido, quero pedir um emprego, acende a vela ali para o Exu, aquela vela ela vai ser o caminho. Aquele caminho, né, da vela, que é a chama, vai levar o seu pedido, que era o emprego. Chegando lá no plano espiritual, o seu Exu, o seu mentor, o seu guia-chefe, aquele guia que você está firmando, vai pegar, né, aquele seu pedido e vai mandar de volta pela vela. Entendeu? Então a vela ela funciona como um portal, né, como um caminho, vamos assim dizer. É como um fio de conexão. Agora, quando você faz outras firmezas, necessariamente o que, que acontece? As entidades, o espírito que você firmou, ele vai pegar as energias, né, daqueles materiais que foram utilizados, tanto a energia da vela, a energia seja de uma fruta, de um padê, enfim, ele vai pegar a energia daquilo tudo, certo? Então ele não vai usar o material em si, ele vai usar a energia. Ele vai pegar a energia daquilo tudo, né? E vai trabalhar ela, vai direcionar aquelas energias para aquele seu propósito. Então vamos dizer que sim, ele suga a energia daquilo tudo, necessariamente não para ele. Ele não suga aquela energia para ele, mas ele suga aquela energia para poder trabalhar no seu propósito, naquilo que você pediu. Ok, Cris? Espero que você tenha entendido. Próxima pergunta, Messias Super HD, hashtag Umbanda, boa tarde. Queria saber se um médio passa 5 anos em um terreiro de Umbanda e sai para um terreiro de Candomblé. Ele pode ser preparado em 1 ou 2 meses? Ou ele tem que fazer tudo de novo? Obrigado. Aí entra o Messias, entra naquela primeira pergunta, né? A diferença da Umbanda e para o Candomblé. A Umbanda, ela é uma religião, uma doutrina totalmente diferente do Candomblé. Então, ela não tem nada a ver com o Candomblé. São religiões diferentes, totalmente distintas, né? Apesar que são muito semelhantes, mas são religiões distintas. Então, se você está na Umbanda, você está numa religião. Você saiu da Umbanda, foi para o Candomblé, você está entrando em uma religião nova. Então, se você está entrando em algo novo, algo que você não conhece, algo que não tem nada a ver com o que você praticava, você vai ter que começar tudo do zero. Né? Então, independente, se você está na Umbanda e vai começar uma outra doutrina, uma outra religião, que não seja a Umbanda, você vai começar tudo do zero. Tá ok? Isso é fato. E vice-versa, se você está no Candomblé e vai para a Umbanda também. Ok? Ó, próxima pergunta, na verdade, são 2 perguntas, né? A primeira pergunta aqui, no caso, é da Cláudia Maria da Silva. Ela pergunta: boa noite, tem limites na quantidade de Exus que o médio pode incorporar? A outra pergunta é da Elma Matos, que ela pergunta: tem uma dúvida, pode o médio carregar, incorporar mais de um Exu ou Pombogira? Obrigado. Então, na verdade, são as mesmas dúvidas. Eu fiz um vídeo, gente, específico falando sobre isso, tá ok? Vai estar passando aqui um card aqui, né? Vai estar passando aqui um card e também vai estar na descrição do vídeo para vocês entrarem lá, porque a gente está falando propriamente sobre isso. Pode o Exu trabalhar com mais, quer dizer, pode o médium trabalhar com mais de um Exu? Sim, pode. Totalmente normal, né? Só que aí, se vocês perguntarem, Patrick, qual que é o limite? Né? Qual que é o limite do médio trabalhar com Exu? Não existe um limite específico. Não existe nenhuma quantidade específica de quantos Exu, quantas pombogiras ou quantas entidades o médio vai trabalhar. Né? Não existe ali um número específico. O que a gente tem que colocar na mente? É o exagero. Né? Porque o que acontece, pessoal? Hoje em dia tem gente que trabalha com Exu Tranca-Rua, Marabô, trabalha com 40 Exus. Fica meio que sem lógica trabalhar com esse tanto de entidade, né? É claro, você pode estar carregando 40 Exus, vamos dar esse exemplo. O médium ele pode carregar 40 Exus? Sim, ele pode carregar 40 Exus. Mas isso quer dizer que ele vai incorporar esses 40 Exus? Com certeza não. Tá ok? Ele vai incorporar 1, 2, 3 Exus, vamos colocar ali. Os outros demais Exus vão trabalhar no espiritual, vão trabalhar, um Exu vai ser específico do médio para trabalhar na parte financeira, o outro Exu do médio que o médio carrega vai trabalhar na parte amorosa e por aí vai.
Então, a questão da manifestação não é uma necessidade de se manifestar vários Exus no médio, certo? Ou significa o quê? O médio ele pode carregar vários Exus? Pode, mas a manifestação ela não vai ser exagerada, ou seja, ela não vai ser de uma quantidade enorme. Porque vamos parar para pensar, pessoal. Hoje em dia os médios cuidam dos seus Exus. Exemplo, compram bebidas, compram o cigarro, fazem firmezas. Pensa bem ali um médium comprando bebida para 40 Exu. O médio fazendo firmeza para 50 pombogira. É meio que sem lógica. E para que isso tudo também? Não tem a necessidade, tá certo? Mas sim, né, o médio ele pode carregar vários Exus, mas a manifestação, a incorporação, ela não é exagerada. O médio pode incorporar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pode incorporar. Tudo naquele limite ali. Eu não posso falar a quantidade exata, tá bom? Mas vamos lá, a próxima pergunta, que é do Zé Pequeno. Olha o Zé Pequeno aí, ó. Hashtag Umbanda. Quem dá autoridade às entidades, para as entidades incorporar em seres carnais? Ou seja, é Deus ou Lúcifer? Aí ficou a dúvida. É Deus ou Lúcifer? Primeiro que a Umbanda não acredita em Lúcifer como demônio, tá ok? Como Satanás, porque na Umbanda não tem isso, né? Lúcifer, ele foi criado, né, pela Igreja Católica, então não faz muita parte ali do contexto umbandista. Então, quem dá permissão para as entidades trabalhar? Sempre, gente, é Deus. Sempre, sempre. Tudo que acontece dentro da Umbanda, a manifestação do Espírito, a permissão vem de Deus. A primeira permissão vem de Deus. Logo abaixo de Deus, é claro, né, vem as outras permissões que a gente tem. Ogum, que é o dono do caminho, né, o dono da estrada. Então, as entidades têm aquela permissão. Depois, em cada terreiro, tem a permissão do guia-chefe da casa, tem a permissão do mentor da casa para a entidade poder vir incorporar. Mas a primeira permissão é de Deus. Para o Exu vir trabalhar, pessoal, Deus permite, tá ok? Vamos colocar isso na mente. Se Deus não permitir a manifestação de o Exu não vai incorporar. Agora, quando a gente fala de Lúcifer, não tem como nem a gente agregar muito, porque quando a Umbanda se tratando, quando a gente fala de demônios, ou capeta, ou capiroto, enfim, a Umbanda necessariamente não acredita em um ser próprio maligno, tá bom? Em um ser mal, como a Igreja Católica acredita que existe somente um ser maligno que é Lúcifer, no caso que é o demônio. Não. A Umbanda acredita que não existe simplesmente um ser maligno, existem seres malignos. Aí a gente vai agregar, no caso, os quiumbas, que são espíritos que às vezes já tiveram vida terrena, mas se entregam à maldade, ao egoísmo, à raiva, ao ódio, e acabam ali virando um quiumba, né, um espírito obsessor. Então a Umbanda não acredita simplesmente em um ser do mal, acredita na maldade que a pessoa acaba implantando no seu próprio ser, tá ok? Então, é Deus, né? Olha lá, próxima pergunta. Jailson Metatron. Outras formas. Jailson Metatron. O nosso Exu, obrigatoriamente, tem que ser o de frente de um orixá? Por exemplo, Tranca-Ruas responde a Ogum. Exu Caveira responde a Omolu. Ou pode ser Ogum e Caveira. E Tranca-Ruas e Omolu. Ou seja, pode ser inverso, trocado. Muitos têm essa dúvida, tipo, o que tem que ser os Exus da linha de cada orixá? Ou pode ser da linha de outros orixás? Ah, boa. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, pessoal, já isso eu quis dizer. Tranca-Ruas responde a algum, mas Tranca-Ruas, ele pode vir em outra linha? Tipo, ele vem na linha de algum. Ele pode vir na linha de Iemanjá? Ele pode vir na linha de Oxóssi? Ele pode vir na linha de Exu? Ele pode vir na linha de Nanã? Pode. É claro que pode. Isso com certeza pode. O que a gente tem que entender? A gente tem um tranca-rua, mas a gente tem um nome, a falange tranca-ruas, mas a gente tem vários espíritos que correspondem a essa falange. E nem todos os espíritos vão vir na mesma linha de trabalho, ou seja, respondendo a certo orixá. Não, isso é do particular de cada entidade, certo? Vamos entender, é do particular de cada entidade. É claro, quando eu falo assim, ó, a base tranca-ruas responde a algum. É uma base. Tranca-ruas vem na linha de Ogum. É uma base. Mas pode um tranca-ruas vir na linha de Iemanjá? Pode. Se haver uma necessidade, sim. Mas a base ele é da linha de Ogum.
Só que se caso for necessário, ele vai vir na linha de Iemanjá, na linha das águas, ele vai vir na linha de Oxalá, totalmente comum. Então pode ocorrer sim. Isso aí são coisas que o povo implanta, né? Se fixa na cabeça, mas não é assim que funciona. Isso vai depender da necessidade da entidade, tá bom? Espero que você tenha entendido, Jailson. Próxima pergunta é do John Game Oficial. Ó, Patrick, se alguém fez algum trabalho para nós, como eu descubro? Como eu faço para saber quem foi? Vamos lá. Descobrir e saber quem foi. Saber quem foi é um pouco complicado. Mas para você descobrir se foi feito um trabalho, qual é a dica mais importante? Vá no terreiro de Umbanda ou de Candomblé e converse ali com a entidade, com o Pai de Santo, enfim. Tá certo? No caso ali propriamente do Candomblé, você vai no terreiro, vai fazer uma consulta através dos búzios. Tá bom? É essa forma. Dica principal: vá no terreiro, passa ali por uma consulta. Através dessa consulta, você vai poder ficar sabendo se tem algum trabalho, alguma magia feito para você, né? E vai poder tanto descobrir às vezes quem foi, quanto também buscar ali um caminho para estar desfazendo esse mal ou essa magia ou esse feitiço que está na sua vida, certo? Então a dica é essa, através de uma consulta, tá bom? Próxima pergunta, Cisa Ferreira. Cisa, né? Quem fez 4 pés na nação e lavou a cabeça? Saiu e depois de anos voltou para uma casa de nação. Umbanda e Quimbanda. Mas só queria Umbanda e Quimbanda. Ela é obrigada a permanecer na nação, fazer obrigação porque há anos atrás fez 4 pés e não pode só ficar na Umbanda e Quimbanda? Porque nunca gostei de nação. Fiz sem saber o que era. Longa história. Era nova e não entendia muito. Ou seja, ela é de Umbanda e Quimbanda, né? Só que ela fez nação. A nação, para quem não sabe, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul existe muito. A nação ela é como se fosse ali um candomblé, certo? É nação Queto, nação Nagu, nação Jeje, nação Angola, né? E, se eu não me engano, deve ter outra. Mas propriamente as principais são essas. A nação ela é como se fosse um candomblé, é onde que tem a passagem do santo, enfim. Tem aquelas roupas, aquelas paramentas todas, né? Então, ela é de Umbanda e Quimbanda e ela fez ali, lavou os 4 pés e fez a cabeça na nação. Só que ela não gosta, ela não quer participar da nação porque ela não se sente bem. Ela quer só trabalhar com a Umbanda e Quimbanda. Quem fez isso pode sair da nação e participar da Umbanda e da Quimbanda? Pode. Você não é preso a nada. A gente tem que entender isso. Você não é preso a nada. Não, a nação não está me fazendo bem. A nação não é algo para mim. Mesma coisa, você é de Umbanda e Quimbanda. Ó, mas a Quimbanda não está me fazendo bem. Eu quero praticar só Umbanda. Você também pode. Ou então, se você quiser sair de todas, você não está se sentindo bem, você também pode. Então, sem problema nenhum. Religião nenhuma foi feita para prender você, certo? Você que é médium, você que está iniciando, você que está começando, que pretende entrar, entenda isso. Religião nenhuma foi feita para te prender. Só que o que tem que entender, Cisa? Quero sair, não está me fazendo bem, só quero participar da Umbanda e da Quimbanda, eu só quero participar da Umbanda. Você precisa fazer as obrigações da forma correta. Conversa com seu pai de santo, ó, o que eu tenho que fazer porque eu não quero participar da nação mais. Ah, você tem que fazer essa firmeza, você tem que limpar. Vai da doutrina ali do seu terreiro, tá bom? Mas propriamente dizendo, faça isso, pronto, tranquilo. Obrigação você não tem de seguir, tá certo? Ninguém tem, né, pessoal? Religião nenhuma foi criada para prender alguém. Próxima pergunta, Lídia Mel. Patrick, posso sentar? Ou seja, sentar meus Exus e Pombogiras mesmo sem ser filho de santo? Vamos lá. Ou seja, você não é filho de santo, ou seja, você não frequenta um terreiro, né? E você quer fazer um assentamento para o seu Exu. Pode? Claro que pode, gente. Totalmente normal. Você sabe quem é o seu Exu, os seus Exus, as suas entidades. Você sabe cuidar, né? Das suas entidades, você sabe cuidar do assentamento, sabe o que é um assentamento, então pode sem problema nenhum. Hoje em dia, pessoal, muitas pessoas procuram fazer assentamento das suas entidades, mesmo não sendo da Umbanda e mesmo não sendo da Quimbanda nem do Candomblé. As pessoas fazem o assentamento do Exu para que possa trazer prosperidade, para que o Exu se aproxime mais, para a Pombogira, enfim. Muitas pessoas fazem isso. Sim, você pode. Lembrando, você deve saber cuidar, ou alguém tem que estar te auxiliando para isso.
Agora, fazer as coisas sem entendimento, ao invés de estar te ajudando, vai estar te atrapalhando, tá ok? Mas pode sim, sem problema. É como eu disse, a famosa guia de proteção, ela pode ser usada somente para quem é médium, ou seja, somente para quem frequenta um bando, candomblé? Claro que não, gente. A guia de proteção ela pode ser usada por qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento possível. Isso também funciona para qualquer um assentamento, funciona. É claro, tem certas coisas, pessoal, tem certas coisas que você que não é médium, você que não frequenta a Umbanda, é claro que não vai poder fazer, tá certo? Você não vai poder fazer, vamos dar um exemplo aqui, vou abrir um terreiro. Não pode, você não tem conhecimento para isso, tá bom? Só um exemplo que eu dei. Mas não, vai fazer um assentamento sim, ele traz, ele aproxima, né? O assentamento é o costume, o assentamento é o corpo físico da sua entidade, do seu Exu, da sua Pombogira. Então, sim, você pode, mas tenha conhecimento e sabedoria para saber cuidar e levar aquele material, tá bom? Próxima pergunta agora, no caso, é da Humberta Moraes. Ela pergunta, hashtag Umbanda, a mãe de santo pode deixar de cortar para os seus Exus porque você não pagou a mensalidade? Agora complicou, hein, Humberta? Vamos lá, provavelmente aí deve ser candomblé. Ó, o que eu vou poder dizer, Humberta? Se é a doutrina da casa, eu não posso nem questionar. Né? Se é a doutrina da casa, infelizmente eu não posso questionar. Né? Se a obrigação de todos os filhos de santo é pagar a mensalidade, eu não posso questionar. Agora eu vou dar a minha opinião, viu, Humberta? Né? A minha opinião. Se é a doutrina da casa, eu não intrometo, é assim que tem que ser, então tudo bem. Mas eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é, se você paga mensalidade, chega um mês que você não tem condições de pagar, às vezes perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa ali na sua casa, teve que gastar o dinheiro para fazer algo, enfim. Eu acho que o pai de santo, a mãe de santo, ela tem que entrar no bom senso. Né? Por quê, gente? Porque não é porque faltou um dinheiro para você. Se eu tenho condição de fazer, né, eu vou fazer. Né? Porque eu estou aqui para poder te ajudar. Isso vai muito da índole e da doutrina de cada um. Né? Então não tem como eu falar se é certo ou é errado, porque isso vai da doutrina de cada terreiro, de cada mãe, de cada pai de santo. Na minha opinião, na opinião do Patrick, é analisar os fatos e tentar achar uma solução para isso. Opa, peraí, você não pagou a mensalidade, mas eu vou dar um jeito ali de fazer o corte para você, de fazer a firmeza para você, né? Eu vou ver se eu consigo arrecadar o dinheiro, se não tiver, a gente dá um jeito, ou faz o mês que vem, então tudo tem que ser conversado, tá bom? Mas eu acho que isso às vezes a pessoa pegar, simplesmente virar as costas, falar que não vai cortar, não é algo correto de se fazer, tá bom? Creio que não. Agora, pessoal, a gente tem duas perguntas parecidas, né? E antes da gente fazer essas duas perguntas, eu vou pedir para vocês o seguinte: se inscreva no canal, tá bom? De extrema importância, deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo e para participar é bem simples. Comenta a hashtag Umbanda na frente, hashtag Umbanda, e depois coloca a sua dúvida. E não esqueça, né? A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Mas para você deixar a sua dúvida aqui, para você poder participar, para a gente poder trazer a sua pergunta no vídeo da Umbanda Responde, você precisa ser inscrito do canal, tá certo? Então você precisa se inscrever. Mas vamos lá. São duas perguntas com o mesmo propósito aqui. A Roseli Constante da Silva, ela pergunta, hashtag Umbanda, se a pessoa sabe que tem mediunidade e não entra em nenhum terreiro, isso pode aniquilar a vida dela? Pesado, hein? A próxima pergunta, no caso, é da Rose Vieira, hashtag Umbanda. Patrick, quem tem mediunidade, mas não desenvolveu, aí as entidades podem deixar a gente doente? Vixe. Ou seja, tanto a pergunta da Roseli quanto a pergunta da Rose Vieira praticamente tem o mesmo propósito ali. Ou seja, se você é médium, se você tem um tipo de mediunidade e não vai para o terreiro ou não procura desenvolver aquela mediunidade, sua vida vai andar para trás, as entidades vão te cobrar, as entidades vão te deixar doente, ou você vai cair de cama, ou vai perder o emprego. Pesado isso, hein? Vixe, muito pesado. Pessoal, não, isso não ocorre, tá bom? Para a gente começar, isso não ocorre.
que a gente tem que entender? Livre-arbítrio, né? Ser humano, tanto o ser humano quanto o espírito, ele tem livre-arbítrio, tá bom? Porque pensa bem, não, você é obrigado, você tem que seguir isso. Pensa bem quantas pessoas que são médios, ou então, se fosse assim, os terreiros de Umbanda, de Candomblé hoje em dia estariam cheios, cheios. Ia ter mais um bandido. Nossa, ia ser só um bandista e candomblecista no mundo. Por quê? Porque todo mundo é médio, né? Vamos entender isso, todos nós somos médios. Mas existe uma obrigação de você frequentar um terreiro, senão sua vida vai andar para trás? Claro que não, gente, isso não ocorre. Religião nenhuma te obriga a nada, gente. Coloca isso na mente de vocês. Ah, escutou ali em algum vídeo, escutou ali de algum pai de santo, escutou de uma mãe de santo, escutou de um médium que se você não for, se você não incorporar, se você não frequentar o terreiro, sua vida vai andar para trás. Sai fora porque isso não ocorre, né? Provavelmente deve ser um espírito negativo que está querendo te cobrar isso, porque isso não ocorre. Agora vamos entender. Se você tem mediunidade e você não trabalha ela, se você não desenvolve ela, não é que a sua vida vai andar para trás, mas pode existir sim uma pequena cobrança. Exemplo, vamos dar só para dar um exemplo aqui. Você é médium de vidência, ou seja, você vê espíritos. Só dando um exemplo, tá bom? Você vê espíritos. Só que você não procura desenvolver essa mediunidade. Então o que ocorre? Você às vezes andando na rua vai ver um espírito, pode se confundir esse espírito com alguém carnal, ou às vezes pode ver coisas que você não imagina, ou seja, coisas absurdas, e isso pode acabar trazendo um certo distúrbio psicológico para você. Se você tivesse desenvolvido essa mediunidade, você poderia ter aprendido com ela e vamos dizer que seja controlado aquela mediunidade. Então, às vezes, a falta do desenvolvimento dessa mediunidade pode te atrapalhar em certos sentidos. Não quer dizer que a sua vida vai acabar por conta disso. Lembrando, não é só a Umbanda, não é só um terreiro que vai te ajudar nesse propósito, tá bom? Vamos entender isso. Não é só a Umbanda, não é só o Candomblé que vai te ajudar no seu desenvolvimento mediúnico. Uma igreja pode te ajudar, uma igreja católica, uma igreja evangélica, não importa. No entanto, que você esteja trabalhando essa sua mediunidade, seja ela de qual forma você vai estar trabalhando, tá bom? Então, não, a entidade não vai te deixar doente, porque a entidade, primeiro, né, que isso foge da lógica, não tem como, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Pessoal, é isso, chegamos aí ao fim do vídeo, espero que todos tenham gostado, entendido. Na verdade, esse vídeo aqui ficou um pouco longo, mas já falando para vocês, deixa sua curtida nesse vídeo se você gostou, compartilha, porque as dúvidas que tem aqui pode ser a dúvida de alguém, e não esquece, se inscreva no canal, tá certo? Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer também, é claro, quero agradecer a todo mundo, porque a gente está chegando a 600 mil inscritos. É muita coisa, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.